O transtorno dissociativo de identidade, que no passado também já teve nomenclatura de transtorno de personalidade múltipla, em que o indivíduo apresentava-se ao longo da vida apresentações, formas de lidar consigo mesmo, com o mundo, diversificadas, inclusive, em alguns momentos, adquirindo uma vivência, por exemplo, de uma pessoa mais velha, ou, às vezes, um adulto, uma vivência de uma criança, ou de um adolescente, ou de uma pessoa mais responsável ou menos responsável. Então, entra em sendo um transtorno mental, como falamos anteriormente, de um resultado de desequilíbrio entre os elementos sociais, familiares, relacionais e também da genética. Quando nós falamos da infância, esse é um período muito relacionado à saúde ou doença mental ao longo da vida. E algumas situações, como por exemplo, privação de afeto, ou seja, a criança não recebeu os cuidados de atenção, amor, carinho, educação, correção, ou a criança foi negligenciada em relação à segurança, em relação à educação, ou a criança foi abusada por meios agressivos, sexualmente, alimentarmente. Então, nós temos um aumento da vulnerabilidade, um aumento da probabilidade de manifestar todos os transtornos mentais ao longo da vida, sendo um deles o transtorno dissociativo da identidade. Portanto, a infância é um período muito definidor de quanto essa pessoa será emocionalmente saudável ou doentia. E, obviamente, que isto é piorado quando essa criança teve em condições de desnutrição, ou seja, que não houve a possibilidade de um amadurecimento e um desenvolvimento físico e também do sistema nervoso central de maneira adequada, quando passou por doenças diversas, por exemplo, infecciosas, não tendo tido acesso à vacinação, que inclusive tem até movimentos, infelizmente, contra a vacinação. Portanto, a infância é um período que pode ter, em função do conjunto de vivências desagradáveis, disruptivas e também, Carla, por exemplo, exposição a drogas, ou seja, contato precoce com álcool, tabaco e drogas também são fatores causais que vulnerabilizam, que aumentam a probabilidade de acontecer, inclusive, o transtorno dissociativo de identidade. De modo que uma das explicações psicodinâmicas que seria que talvez essa criança e esse adolescente foi passando por situações tão desagradáveis, tão sofridas, de negligência, de abuso, de exposição, que para minimizar o sofrimento dessas situações, cria-se como um meio de se autoproteger, viver em personalidades que não são aquela sua única e central. Ou seja, que seria um mecanismo de adaptação. Seria uma maneira sábia do cérebro de dividir, de dissociar, de fragmentar para que o sofrimento fosse dividido em várias personalidades ou até em personalidades onde não tivesse a percepção do sofrimento.